Olá, todo dia a gente vê o mercado financeiro se mexer por causa de notícias econômicas, como uma decisão sobre a taxa de juros, por exemplo. Mas como é que uma única notícia pode, ao mesmo tempo, criar vencedores e perdedores na bolsa? É isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos decifrar esse tal humor do mercado e entender como as grandes notícias realmente ditam o jogo para diferentes tipos de ações. Para começar, vamos pegar uma situação bem real. Um evento que deixa qualquer pessoa que investe de orelha em pé. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Imagina só o cenário. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, anuncia que cortou a Selic. A notícia sai em todo lugar, os analistas começam a comentar, mas, na prática, o que isso quer dizer para quem investe? Bom, a resposta mais direta é que juros mais baixos geralmente dão um empurrão na bolsa. A lógica é até que simples. A renda fixa paga menos, então o dinheiro começa a procurar retornos melhores e acaba indo para as ações. Fora que crédito mais barato também estimula a economia como um todo. Mas claro, essa é só a pontinha do iceberg. Para a gente entender de verdade o porquê por trás da reação do mercado, a gente precisa conhecer as duas grandes forças que movimentam a economia. Olha só, de um lado, a gente tem os fatores estruturais. Pense em coisas grandes que demoram anos para mudar, tipo uma reforma da Previdência. Do outro lado, tem os fatores conjunturais, que são o nosso foco aqui. Eles são tipo o clima da economia, mudam rápido, no curto e médio prazo, e são eles que dão o ritmo do mercado no dia a dia. Então, quais são esses sinais conjunturais que os investidores ficam de olho, quase como se fosse uma previsão do tempo para a economia? O primeiro, e talvez o mais poderoso de todos, são os juros. A taxa Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a economia. Ela influencia tudo, desde o crédito que a gente pega no banco até o consumo das famílias. Logo em seguida, vem a inflação. É um termômetro essencial. Ela mostra se o custo de vida está subindo ou descendo. Isso afeta diretamente as decisões do Banco Central sobre os juros. Agora, olha que interessante o impacto dos dados de crescimento. O material que a gente analisou traz um exemplo bem dramático, uma previsão de queda de 0,4% no PIB, que na verdade se revelou uma queda de 4%. Isso mostra a força que um único número pode ter sobre as expectativas de todo o mercado. E a lista de sinais continua, viu? Desemprego, a confiança do consumidor e do empresário, o ciclo de crédito, o câmbio. Cada um desses é uma pecinha de um quebra-cabeça bem complexo que os analistas tentam montar para prever os próximos passos da economia. Certo. Agora que a gente já tem o nosso kit de ferramentas, vamos ver na prática como é que esses sinais afetam diferentes setores lá na bolsa. Vamos começar por um setor que é conhecido por ser mais defensivo, digamos assim. É o setor de utilities, que inclui as empresas de energia elétrica e saneamento. Ele é visto como um tipo de porto seguro. Por quê? Porque mesmo em tempos de crise, as pessoas continuam precisando de luz e água, né? Isso garante uma receita mais previsível para essas empresas. E aqui estão alguns dos nomes bem conhecidos desse setor na Bolsa Brasileira. São companhias que, pela própria natureza do serviço que prestam, tendem a dar mais estabilidade para a carteira de quem investe. Agora, vamos para o extremo oposto, um setor que brilha justamente quando a economia está a todo vapor. O consumo cíclico. Aqui entram os varejistas, os shoppings, os frigoríficos. A sorte dessas empresas está totalmente ligada à saúde da economia. Quando tem mais emprego, mais renda e crédito fácil, o consumo explode e elas se beneficiam na hora. Os exemplos aqui são bem clássicos. Do varejo de moda, como a Lojas Renner, passando pelos shoppings, com a BR Malls, até chegar na indústria de alimentos, com a JBS. Todas elas são muito sensíveis ao poder de compra da população. E por último, um dos setores mais sensíveis àquela nossa pergunta lá do começo sobre a taxa de juros. O setor imobiliário. Ele depende demais do crédito. Uma queda na Selic, como no nosso exemplo, significa o quê? Financiamento mais barato. E isso estimula a compra de imóveis, dando um gás enorme para as construtoras e incorporadoras. É um dos setores que mais ganha com o ciclo de corte de juros. Nomes como Gafisa, Cirela, MRV são alguns dos principais jogadores do mercado imobiliário que estão na bolsa, e os resultados deles estão diretamente ligados ao custo do crédito no país. Bom, chegamos ao final da nossa análise, agora é a hora da gente amarrar todas essas pontas. Então, a grande sacada é essa.
Uma notícia, como o corte da Selic, não tem um efeito único e igual para todo mundo. Ela cria um novo cenário, com oportunidades e riscos diferentes. O trabalho de quem faz análise fundamentalista é justamente entender essas nuances, é enxergar além da manchete e identificar quais setores e empresas saem ganhando ou perdendo. Isso nos leva a uma reflexão final. Olhando para o cenário de hoje, juros, inflação, crescimento, qual desses fatores conjunturais parece ser o mais decisivo para os diferentes setores da economia? Responder a essa pergunta já é o primeiro grande passo para uma análise de mercado muito mais profunda.